Finalmente, pessoal, consegui tirar minha permissão de residência aqui no Paraguai. E se você também quer saber como você pode tirar a sua, quais são os requisitos necessários, quanto tempo você pode permanecer no país como turista e muito mais, nesse vídeo, então, nós vamos conversar sobre isso. Só que antes, eu já peço para vocês deixarem o seu curtir, também se inscreverem em nosso canal e ativar o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa, tudo para facilitar e melhorar a sua vida. Pois bem, pessoal, eu estou aqui direto de Assunción, no Paraguai, e acabei de tirar nesta semana a minha permissão de residência no país. Se você não sabe, a permissão de residência é uma autorização, é um documento que o governo paraguaio emite para que você possa residir aqui. E turistas geralmente têm uma permissão apenas de 90 dias, e passado esse tempo, você precisa necessariamente ter essa permissão, do contrário, você pode ser deportado do país. E a maior vantagem dessa documentação, é claro, é que vocês podem finalmente alterar o domicílio fiscal, o domicílio tributário de vocês, dando o que se chama de saída definitiva do Brasil. Portanto, se você quer se livrar do fisco do Estado brasileiro e assegurar a sua independência financeira patrimonial, esse documento tem sido muito buscado por imigrantes, não só do Brasil, como também de outros países, inclusive europeus. Então vamos lá, pessoal. Separei aqui para vocês a documentação necessária que vocês vão ter que reunir já no Brasil e trazer para o Paraguai para que vocês consigam se regularizar no país. E o primeiro deles, obviamente, é o seu documento de identidade, que pode ser o RG ou o passaporte, seja pela via terrestre ou pela via aérea, vocês podem entrar no país com esses dois documentos. Tenham uma atenção para o seu RG, porque o RG ele tem que estar recém-emitido, pelo menos em uns 10 anos, para que vocês não tenham nenhum problema. E quando vocês embarcarem com o passaporte de vocês, vocês vão ter que receber o carimbo, a permissão de entrada no país, na condição de turista, tá? Que vai bater no seu passaporte, ou eles vão emitir para você o permisso. Outro documento essencial também, pessoal, é a certidão de nascimento ou de casamento apostilada. O que isso significa? Que vocês devem ir até o cartório, ou pode solicitar online, mas a cópia ela tem que ser física. Vocês não conseguem aqui no país, por enquanto, pela via digital. Vocês vão obter uma via impressa do documento e depois a apostilar, que vocês fazem no cartório de registro civil de pessoas naturais, e depois vocês levam até um cartório de notas para que eles consigam apostilar para vocês. O apostilamento é uma espécie de carimbo, é uma espécie de reconhecimento internacional de que aquele documento vale em todos os países que são signatários da Convenção de Haia. Outro documento também importantíssimo, pessoal, é a certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal, que também deve ser apostilada. Já fiz vídeo aqui no canal ensinando como vocês podem solicitar tanto a certidão de nascimento e casamento, quanto também a certidão de antecedentes criminais de forma online. E vocês também aí têm que apostilar esses dois documentos para que vocês consigam a sua permissão. Esses são os documentos obrigatórios, mas eu colocaria mais um aqui também para vocês, principalmente que vão vir de avião, que é o certificado de vacinação contra a febre amarela. Sem ele, você não consegue embarcar, vir para o Paraguai. Comigo foi exigida essa documentação no aeroporto, e também tem um vídeo aqui no canal mostrando como vocês podem tirar aí pela internet de forma gratuita. E esse certificado tem que ser o internacional ainda, pessoal, para que aí vocês não tenham nenhum problema, nem precise reconhecer com o apostilamento. E para vocês vão precisar da certidão de nascimento ou casamento apostilada, também vão precisar da certidão de antecedentes criminais, negativa, é claro, também apostilada, e trazer o seu certificado de vacinação internacional e o passaporte ou o RG. Feito isso, vocês vão vir até o Paraguai, onde vocês vão poder iniciar o processo para obter a permissão de residência de vocês. Eu fiz tudo isso por uma assessoria, já digo
para vocês, porque como eu não domino bem o idioma e o Paraguai ele não é tão bem digitalizado e organizado administrativamente nesse sentido como o Brasil, eu preferia assim fazer. Mas, basicamente, com isso, vocês já vão conseguir fazer diretamente ou por meio de uma assessoria. Inclusive, se vocês quiserem fazer por meio de assessoria, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo meu LinkedIn, que eu converso com vocês e indico aqui um pessoal bacana que está fazendo até toda a minha documentação. Mas, resumidamente, com isso vocês já conseguem passar pela a Interpol, vocês já conseguem passar pela Polícia Nacional e também o Departamento de Imigrações. No Departamento de Imigrações, eu me apresentei, foi tirada uma foto minha, eu assinei algumas autorizações, algumas declarações, e assim já foi gerado para mim em poucos minutos, na verdade, acho que 1 ou 2 horas, já gerou para mim a permissão de residência. Ah, e não menos importante, essa é toda a documentação necessária para que vocês obtenham a permissão precária ou permissão de residência provisória, que é válida por 2 anos, e após isso vocês têm que novamente, pelo menos, retornar ao Paraguai para que consigam obter a residência permanente, que tem validade aí de 10 anos, mas vocês têm que ao menos estar uma vez aqui no Paraguai para que consigam aí mantê-la ativa. E se vocês gostaram desse vídeo, se isso foi útil para vocês de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sino para receber notificações. Ficaram com alguma dúvida? Pode deixar aí também nos comentários. Meu muito obrigado e até mais.